Olá, turma. Estamos novamente aqui com a disciplina Seminário Integrador 1, retomando nossas discussões, nossa aula, agora com o tema o papel docente e seus desafios contemporâneos. Eu trouxe na aula de hoje algumas questões para apresentar para vocês, para que nós possamos refletir, pensar algumas questões relacionadas à nossa profissão, a profissão docente, a profissão que alguns de vocês almejam estar exercendo futuramente. É pensar essas questões, é discutir a identidade do professor, né? O que é ser professor, professora, qual a importância dos conteúdos que trabalhamos com nossas crianças, com nossos jovens, com os adultos, qual o significado desses conteúdos, qual a importância do ato de ensinar, o que dá identidade à profissão docente, quais os nossos desafios contemporâneos, são algumas das questões que eu apresento na aula de hoje. E aí o tópico desta aula está posto. O professor, quais seus desafios? Todas essas questões, elas atravessam, né, a questão central, que é pensar quais são os desafios do professor e da professora hoje. Antes de compreendermos quais são esses desafios do trabalho docente, vamos nos perguntar qual é a identidade do professor. Afinal, o professor é um mediador, o professor é um facilitador, o professor, ele qual é o que dá identidade, né, a esse professor? São muitas questões, obviamente. Pesquisas vêm demonstrando que os cursos de formação inicial, ao desenvolverem um currículo formal, com conteúdos e atividades de estágio, distanciados da realidade das escolas, pouco contribuem para gestar uma nova identidade docente. Os estágios, né, eles acabam, na maioria dos currículos de formação de professores, sendo disciplinas no final da formação, né? Obviamente que nós tivemos algumas alterações nas legislações para cursos de formação de professores, em que já há uma orientação para que a gente pense a articulação da teoria e prática desde a formação inicial dos professores, justamente para que a gente tenha um avanço nessa discussão da identidade do professor, para que ele se depare, no início de sua formação, com a realidade da escola, que ele conheça essa escola em outra condição que não mais a condição de aluno, né? Que ele esteja na escola desde o seu processo de formação e não apenas ao final desse processo como estudante, né? Fazendo estágio para a construção da sua formação profissional. A natureza do trabalho docente, ela é ensinar. Isso é uma questão importante da gente compreender. Porque, às vezes, a discussão sobre transmitir conhecimento, o ato de ensinar, ficou muito associado negativamente, né, ao ato de transmitir, como se a gente estivesse realizando uma transferência automática dos conteúdos, do conhecimento, e negando que, dentro do processo de ensinar, há o processo de produção do conhecimento, né? Então, a gente precisa retomar, né, a perspectiva do ato valorativo e afirmativo, positivo do ato docente, que dá identidade à profissão docente, que é o ato de ensinar, como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados, como está destacado no texto que eu recomendei a vocês, da Selma Garrido Pimenta. O ato de ensinar é uma contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados em determinadas realidades. Espera-se, pois, que mobilize o conhecimento da teoria da educação e da didática necessários à compreensão do ensino como realidade social. Então, o trabalho docente está dentro dessa atividade, né, situado especificamente, que é o ato de ensinar. Estamos entendendo que a educação é um processo de humanização, que ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos participantes do processo de construção do conhecimento e do processo civilizatório, né, e responsáveis, assim, por levar adiante esse processo de construção social, cultural, né, da humanidade. E o que é ser professor ou professora, né? Isso também atravessa, obviamente, questões relacionadas à discussão da identidade profissional. O que Selma Garrido nos coloca no texto que está colocado para a discussão desta unidade? Uma identidade profissional se constrói a partir da significação social, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições. Então,
A identidade do professor, a identidade da professora, se constrói também pelo significado que cada sujeito deste professor, professora, enquanto autor e ator do processo de produção do conhecimento e da atividade profissional, confere a esta atividade, a atividade docente, no seu cotidiano, a partir de seus valores, a partir do seu modo de situar-se no mundo, da sua visão de mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias, anseios, das suas emoções, da sua forma de sentir esse mundo, no sentido que tem em sua vida, o ser professor, né? Então, a questão da identidade docente, ela atravessa questões objetivas relacionadas àquilo que nós temos que compreender, o que é a atividade fim, né, do exercício profissional desta profissão, e também compreende questões relacionadas ao campo subjetivo, né, o campo sensível, que corresponde à nossa forma de olhar, de sentir, de escutar, de cheirar, né, de estar nesse mundo. Então, a profissão docente, a compreensão do que é ser professor e professora, atravessa estas questões. Outra questão que eu apresento na aula de hoje é qual o significado do conhecimento que o professor ou professora produz para si. Também a outra questão que está posta é para que ensinar os conhecimentos escolares para crianças e jovens? Qual é o significado? Essas duas reflexões, elas nos fazem pensar sobre as possibilidades de produção do conhecimento e do trabalho desse conhecimento, né, na escola, para a escola, com a escola, o significado desse conhecimento no meu processo de formação. Quando eu digo eu estou me referindo ao processo de formação desse professor e dessa professora, ao produzir o conhecimento junto aos seus alunos, ao transmitir, né, esse conhecimento para os seus alunos, que isso está circunscrito ao ato de ensinar. Então, essas duas questões, elas nos fazem pensar, compreender, né, o significado de estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, da vida social, da vida cultural, da vida existencial da humanidade. Então, essas questões, elas nos apresentam essas reflexões e outras, né, que vocês venham a realizar. Outra questão que apresentamos também, para continuar refletindo esse processo de quais os desafios que estão colocados ao trabalho docente, é quais as possibilidades da escola trabalhar os conhecimentos. Ela forma ou informa, né, diante do contexto, do cenário que vivemos hoje, junto às tecnologias, a dinâmica dessas tecnologias na nossa vida social, né? Bom, essa é uma velha polêmica, obviamente, né? Se a difusão das mídias tecnológicas, elas formam ou informam, e as dificuldades de operacionalizar, de manusear, né, de relacionar essas mídias ao nosso cotidiano, né, colocam a escola, aos educadores e à própria juventude, né, um grande trabalho, um grande desafio, né? Proceder à mediação entre a sociedade da informação e aos alunos, né? Obviamente que essa mediação, ela não está posta apenas como um papel da escola ou dos professores, das professoras, isso está colocado à família também, né? Aos próprios alunos, que são sujeitos, né? Sujeitos de direito, sujeitos políticos. Então, a escola, aos educadores e também à família, está a proceder a essa mediação entre a sociedade da informação e aos alunos, no sentido de possibilitar-lhes o quê? O desenvolvimento da reflexão em relação à aquisição dessa sabedoria, desse conhecimento, como caminho permanente à construção do humano. Então, a operacionalização das tecnologias, das mídias, das informações, elas não podem perder de vista, né, a aquisição desse conhecimento como um caminho permanente à construção do humano. E aí, obviamente, temos como um dos desafios perceber, compreender, né, esse professor hoje na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, né? Como esse professor atua, como esse professor se relaciona, operacionaliza, né?
como esse professor ele se coloca, né, diante dessas tecnologias como mediações ao processo de produção do conhecimento, como recurso e, ao mesmo tempo, como conteúdo, como tecnologia, né, que contribui à produção da sua aula, a produção do conhecimento, do ato de ensinar. Essa é uma questão também, né, para pensar esses desafios e compreender, tentar buscar entender esse professor dentro da sociedade da informação, do conhecimento. Não perdendo de vista, né, a discussão que a gente faz desde o início sobre o que é o ato de ensinar. Compreendendo que o ato de ensinar é parte integrante do trabalho educativo. Necessário, né? É importante a gente iniciar sob essa concepção de trabalho educativo. O que é o trabalho educativo? É o ato de ensinar, né? É o ato de produzir direta e intencionalmente. O ato de ensinar, ele é intencional em cada indivíduo singular. Então, é o ato de produzir em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana, para que eles se tornem humanos, e, de outro lado, e concomitante a isto, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Essa discussão sobre o trabalho educativo e esse destaque que eu faço agora, ela é uma discussão central que vem, né, apresentada por Demerval Saviani, por Newton Duarte, que está colocado como bibliografia da aula de hoje, né, buscando entender o ato de ensinar, o trabalho educativo, como um ato valorativo, positivo, uma concepção afirmativa, né, que tem sido tão desvalorizada, né, nos tempos de hoje, inclusive, né, pela dificuldade de operacionalização das mídias tecnológicas, né? Então, as mídias tecnológicas, elas não substituem o ato de ensinar, né? Porque o ato de ensinar compreende, atravessa e faz parte da identidade profissional, da identidade docente. Então, isso é importante da gente compreender, né? O trabalho educativo alcança inúmeras finalidades em relação a cada indivíduo singular. Então, a apropriação dessa humanidade que é produzida historicamente, ela é necessária ao processo de formação do humano, né? Do homem, necessária ao processo de humanização, necessária ao processo de emancipação, que a gente tanto discute, né? No processo de formação dos nossos jovens, que a gente coloca como objetivo formar sujeitos críticos, formar cidadãos, formar para a emancipação. Então, significa atravessar essa discussão da produção histórica coletiva, né, do conhecimento, que deve ser colocada como uma concepção afirmativa do ato de ensinar. O que é o ato de ensinar? É parte integrante do ato educativo. Então, o ato de ensinar é parte integrante do trabalho docente, do trabalho educativo. Isso é importante que a gente compreenda. Entre os vários desafios que estão postos ao trabalho docente, destacamos estes. Assim, o desafio a ser enfrentado por qualquer concepção crítica da educação que pretenda constituir-se numa pedagogia consiste em manter-se crítica, ao mesmo tempo que apresente uma proposta afirmativa sobre a formação dos seres humanos hoje. Newton Duarte. Então, essa é um desafio hoje, né? Nesse contexto cultural político que vivemos no país, que é não perder de vista que o trabalho educativo deve manter-se crítico, porque isto compreende, faz parte do processo, né, de formação do ser humano, necessário ao processo de humanização. Então, manter-se crítico é inerente à organização do trabalho educativo. E aí, para finalizar, deixo com vocês essa mensagem de Paulo Freire. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, eu desejo a vocês que compreendam individualmente o sentido de educar, o significado, né? Que nesse processo de formação que vocês
atravessam nesse curso, vocês possam refletir, pensar e compreender, né, o sentido de educar. Sucesso!